Olá pessoal, tudo bem meus amores? Estamos aqui para mais um vídeo no canal e hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre um assunto muito importante pra gente, um assunto que a gente já abordou aqui no YouTube diversas vezes, inclusive eu considero que foi um dos pilares de assuntos aqui abordados desde que eu comecei no canal em 2012 e eu tenho sentido muito forte no meu coração que eu realmente preciso voltar a dividir mais sobre diversas áreas da minha vida com vocês por aqui. Eu tô com uma garrafinha de água aqui porque eu tô um pouquinho gripada, tá bom? A gente vai conversar um pouquinho mesmo com essa minha voz mais ou menos, tá bom? Combinado? Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aqui embaixo, deixa seu like porque eu tenho certeza, quer dizer, eu espero muito que esse vídeo de alguma forma agregue na sua vida, na sua percepção, na sua mentalidade e, se for da vontade de Deus, que Ele me use para falar com você através da experiência de vida, né, que eu tô vivendo hoje. Eu cresci na igreja, na verdade nasci num contexto evangélico. Minha mãe era da Assembleia de Deus, meu pai também, eles cantavam, minha mãe gravou um disco e cantava desde muito nova. Eu também, a primeira vez que eu cantei na igreja eu tinha 3 anos, eu era muito pequenininha e eu tenho memória, por incrível que pareça, óbvio, eu não lembro com detalhes, mas tenho memória de cantar e eu cresci nesse contexto, né? Toda a minha formação, a formação do meu caráter, das minhas ideias, da minha cultura, da minha percepção de mundo, vieram deste cenário. Então, desde pequenininha, né, o final do dia de domingo ou o começo do dia de domingo é marcado pela minha ida à igreja, pela comunhão, pelos louvores, pelas mensagens, pelas doutrinas, por tudo que envolve a religião, né? A religião evangélica, mais especificamente. E eu ia falar assim, nos últimos 2 anos eu não tenho frequentado a igreja, mas gente, há 4 anos eu deixei de frequentar a igreja. Eu nunca escondi isso de vocês, né? Sempre falei com muita clareza e muita leveza nos stories sobre isso, dizendo que não estava frequentando a igreja, não estava num vínculo com uma igreja local, uma estrutura apesar de, mesmo esses 4 anos não frequentando a igreja, eu tava com o dedinho assim, mas esses 4 anos não frequentando a igreja, eu, através da força do meu próprio braço, e a gente vai chegar lá, eu continuei ouvindo mensagens, lendo a Bíblia, vezes com mais compromisso, vezes com menos compromisso, vezes com mais intensidade, vezes com menos intensidade, mas eu continuei entendendo que o condutor, o autor e o motivo, a razão da minha vida é o Deus da Bíblia através da pessoa de Jesus Cristo. Mas isso mudou há um pouquinho mais de um mês, quando eu tive contato de novo, né, com esse ambiente. Nesses 4 anos você nunca foi à igreja? Eu fui algumas vezes, não sei dizer quantas, mas eu visitei algumas vezes, fui como visitante, me sentia bem e é isso. Mas como eu tava dizendo, eu cantei pra algumas pessoas uma música gospel num momento muito difícil, num momento muito duro, mas que eu tive oportunidade de experimentar mais uma vez, nossa, porque eu fico até emocionada, mas que eu tive a oportunidade de experimentar mais uma vez a comunhão, o apoio e o abraço de pessoas que você nunca viu na vida, que eu nunca havia visto na vida, mas que eu sentia como irmãos, sentia como parte. E isso me fez sentir uma sede, essa é a palavra, uma sede, uma vontade absurda de voltar à minha igreja. Eu saí daquele cenário convicta de que na próxima oportunidade, no próximo domingo, eu estaria na igreja, que foi no dia seguinte? No dia seguinte. As coisas se misturam na minha cabeça de um jeito, mas perdoem se eu não estiver sendo exatamente, perfeitamente cronológica. E eu fiquei sem carro nessa ocasião, o pneu do meu carro furou, rasgou na verdade, né? Eu passei em cima de uma pedra e eu tava, enfim, fiquei sem carro. E eu, honestamente, gente, eu acho que eu não foi sem razão nenhuma, não. Porque eu fiz um trajeto que era exatamente o mesmo trajeto
que eu fazia a pé quando comecei a frequentar a minha igreja. E eu fiz de Uber exatamente o mesmo trajeto. Passei pelo apartamento que eu morei assim que cheguei aqui em Campinas, até ir à igreja, até chegar à igreja. Então eu já fiquei emocionada dentro do carro, assim, eu já sentia, porque o caminho que eu faço saindo da minha casa para ir até lá, hoje não passa por aquele lugar, né? Pelo lugar que eu havia morado assim que cheguei. O primeiro apartamento que eu morei quando cheguei aqui, numa situação muito difícil, tá? Numa situação muito complicada, na separação, no meio do divórcio dos meus pais, mudando de escola, né? Numa cidade nova, saindo de um patamar financeiro para um outro extremo, assim, não foi gradativo, não foi construído, foi deste cenário para este cenário. Tem um vídeo que eu falo um pouquinho mais sobre isso, eu vou deixar o link aqui embaixo, tá bom? Que eu conto um pouco mais dessa montanha-russa da minha vida, né, nesse cenário. Por causa do Uber, por ter furado o pneu do meu carro, eu fiz exatamente o trajeto que passava em frente à primeira casa que eu morei quando cheguei aqui em Campinas. E eu senti que Deus estava falando comigo para que eu me lembrasse, o papel que aquela igreja teve na minha vida, antes de eu ter me tornado adulta. O papel que aquela igreja teve na minha vida quando eu tinha 12 anos de idade e quando eu tinha 15 anos de idade. Porque a mentalidade, honestamente, tá? A mentalidade que me fez realmente me distanciar não foi uma revolta contra o sistema ou contra a igreja, mas uma percepção errada, que eu vejo errado, que essa percepção estava errada, de que quando eu mais precisava, no momento que eu estava mais vulnerável, eu não fui acolhida, não me senti abraçada. Foi num outro momento da minha fase adulta, já aos 25 anos, que a maior parte de vocês sabe do que eu tô dizendo, sabe do que eu tô falando. Mas não é verdade, porque quando eu mais precisei, não foi quando eu tinha 25 anos. Quando eu mais precisei da igreja, eu tive a igreja. Na verdade, era a única coisa que eu tinha. Era o que motivava a mim e a minha família a ter fé, esperança. Era onde a gente se sentia acolhido, foi onde eu criei novos vínculos, laços importantes que eu carrego até hoje na minha vida. Então, eu não estava sendo justa quando dizia que quando eu mais precisei, a igreja não estava lá, ela estava. Quando eu mais precisei, eu tinha 12 anos e 15 anos. E ela estava lá, de braços abertos, me formando, forjando meu caráter, melhorando as minhas percepções, me fazendo acreditar em mim, me fazendo ver como eu era filha, amada por Deus, me fazendo enxergar a Deus, forjando a minha personalidade. Eu já falei isso porque... Ai, Jesus, minha maquiagem, gente, eu caprichei tanto pra gravar esse vídeo pra vocês. Chegando lá, então, eu chorei do primeiro louvor até o último, o amém da mensagem, porque parecia que só tava eu, Deus e a voz do pastor ali, sabe? E dos músicos, obviamente. Eu realmente fui muito abençoada mais uma vez. Quando eu fui cumprimentar o meu pastor, o pastor da minha adolescência, ele disse: você estava no meu coração essa semana, eu orei por você essa semana, você me veio à mente essa semana. E sem que a gente tivesse se falado, sabe? Então eu realmente acho que Deus conduziu todos os acontecimentos recentes da minha vida para que eu tivesse ali, naquele momento, naquela hora. E foi maravilhoso. Enfim, eu gostaria de compartilhar essa experiência com vocês, dividir essa fase da minha vida, dividir esses meus pensamentos e dizer o seguinte, pessoal: Jesus está voltando. E eu acredito, não sei quando, ninguém sabe, nem o filho sabe, mas eu acredito que minha mãe tem, não vou dizer quantos anos ela tem, mas eu acho que a geração dos nossos pais, pelo menos na faixa etária da minha mãe, vai ver a volta de Jesus ainda. Eu acredito que eu vou ver a volta de Jesus ainda. Certamente, né? A nossa geração. Ai, mas isso você está dizendo por causa da pandemia? Tem relação com a pandemia? Sim. Sim, tem relação com a pandemia, tem relação com o nível da maldade do mundo, com o amor se esfriando, com a falta de capacidade das pessoas de perdoarem umas às outras, com a falta de respeito massiva por qualquer ideia que não seja parecida com a sua.
com o ódio que tá espalhado mesmo no Brasil e no mundo inteiro. E honestamente, pessoal, não é pra assustar vocês, mas pra preocupar vocês, pra deixá-los atentos também, assim como eu tenho me sentido atenta. E é muito importante que a gente que tem fé, e as pessoas que têm fé, se apeguem em Deus, se apoiem em Deus e, se possível, contem com uma comunidade que tem essa mesma percepção. Contem com uma comunidade que também espera pela volta de Cristo, espera pela vinda do Mestre, porque eu acho que esse também foi um ponto importante, decisivo para me fazer tomar a decisão de voltar à igreja. Tem bastante coisa para acontecer ainda e a gente precisa de ajuda, a gente precisa de uma rede de apoio, a gente precisa de pessoas que também estão ali envolvidas com a palavra de Deus, também estão ali tentando, também estão ali dedicando as suas vidas a estarem debaixo da vontade de Deus e recebendo revelações que Ele tem para o seu povo, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre, e Ele é o mesmo Deus dos profetas. Basta a nós estarmos com o coração aberto, ouvidos atentos e conduzindo a nossa vida de acordo com o que Ele tem para cada um de nós individualmente. Então, não basta ir à igreja, mas eu posso dizer que não basta ter uma vida espiritual sozinha. É muito difícil, é muito difícil. Então, Rai, você está me encorajando a ir à igreja? Sim, é a minha intenção. É a minha intenção com esse vídeo, te encorajar a procurar uma comunidade. Pessoas que não são perfeitas e, se fossem perfeitas, não poderiam te aceitar, como não poderiam me aceitar, para não estragar, né? A perfeição. Eu espero que tenha servido de algum modo para sua vida, para edificar a sua vida, que a minha experiência se conecte de alguma forma com você, com a sua história e com o que você está passando também. Eu sei que as coisas estão difíceis, pessoal. A gente vive, né, matando um leão por dia, mas o Senhor nos capacita. Ele cuida da gente, nos fortalece e só Ele pode nos fazer experimentar da paz que excede todo o entendimento. Um beijo, Deus abençoe muito vocês e até a próxima. Tchau!